Corria o ano de 2003 na cultura popular, conhecido como o ano em que a música ficou sombria com o lançamento avassalador do álbum Fallen, da banda Evanescence. Para Marco Antônio Barreira, foi o ano em que seu destino brilhante assumiu suas próprias sombras ao enfrentar outra das grandes lendas de todos os tempos do pugilismo, Manny Pacquiao. Bem-vindo! No vídeo de hoje viajaremos no tempo para reviver uma luta em que sem dúvida era matar ou morrer. Um verdadeiro guerreiro asteca enfrentando uma tenaz máquina de guerra filipina que não daria trégua até que lhe implorassem por piedade, em uma reviravolta de desespero sombrio. Fique confortável, porque uma das contendas mais sombrias da história do boxe mundial começa agora. Pacquiao estreou em 95, no dia 22 de janeiro, em uma luta programada para 4 rounds, vencendo no final por decisão unânime dos juízes contra Edmund Entin Ignacio. Embora pudesse ser considerado um início não tão brilhante, as múltiplas vitórias que acumulou em seus primeiros anos, em contraste com suas quase inexistentes derrotas, eventualmente o tornaram um adversário a ser temido. Barreira, natural da cidade do México, tinha em suas veias a arma mais poderosa que qualquer pugilista poderia ter, o sangue azteca. Após sua estreia, em 22 de novembro de 89, quando venceu por nocaute técnico no segundo round de uma luta programada para 4, contra David Félix, sua impecável sequência de vitórias rapidamente lhe rendeu a coroa suprema tricolor. Por isso, quando sua luta contra Manny Pacquiao foi anunciada, milhares apostavam em sua vitória. Chegou o dia, 15 de novembro de 2003. O Alamodome, em San Antonio, Texas, abriu suas portas para receber 2 ferozes lutadores no ringue. Pacquiao entrou no ringue com um impressionante recorde profissional de 32 vitórias, apenas 2 derrotas anteriores e um empate. 28 de suas vitórias haviam sido violentamente conquistadas por nocaute. Na outra esquina estava Barreira. Seu formidável recorde de 57 vitórias e apenas 3 derrotas, sendo 40 dessas vitórias por nocaute, o tornava o favorito para muitos, além de seus compatriotas. Sem que ninguém pudesse reclamar a vitória, antes dos 12 rounds programados, seria tarefa de Ray Hawkins, Gail Van Roy e Glenn Rick Crocker, os juízes, definir o vencedor. Com Lawrence Cole como o terceiro homem no ringue, a contenda teve início. Primeiro round. Com o toque da campainha, as surpresas começaram a explodir no campo minado que era o ringue. Ambos os lutadores apostaram em testar a guarda um do outro, buscando a oportunidade de superar o rival desde os primeiros momentos. Após um golpe de esquerda incerto, Pacquiao caiu de frente ao chão. Embora não pudesse se orgulhar de um golpe que o tivesse ferido de forma significativa, ele recebeu a contagem de segurança de Cole. Nesse momento, Pacquiao percebeu que se tratava de uma má coordenação dos pés, um erro que ele não estava disposto a repetir. O round continuou normalmente, com Barreira dominando o centro do ringue e Pacquiao defendendo sua posição nos limites. Segundo round. O titã filipino saiu para o segundo round ajustando sua ofensiva. Enquanto Barreira tentava mantê-lo a uma distância segura com sua esquerda, Pacquiao lançava sua direita como se fosse um canhão. Barreira conectou boas combinações, mas Pacquiao o seguia de perto sem parar de se movimentar no ringue. Aos poucos, a bandeira das Filipinas se erguia sobre a tricolor. Terceiro round. As feridas de Barreira eram reais, e ele entrou na terceira rodada com a pior aparência entre os lutadores. Mesmo assim, o azteca tentou manter o domínio do centro do ringue. Foi então que Pacquiao mostrou quem controlava a luta, com uma tenaz combinação de direita e esquerda que o deixou sentado no chão. Barreira se levantou para continuar, mas já não tinha o controle do centro. Defendendo-se nos limites, moveu-se o suficiente para evitar enfrentar Pacquiao novamente. Quarto round. Barreira começou o round com cautela, incapaz de permitir que sua guarda se descuidasse mais uma vez. Orbitando ao redor de Pacquiao, ele lançava sua esquerda apenas para lembrar sua posição.
Pacquiao, aproveitando a arte da paciência, foi escalando gradualmente sua ofensiva. Quando estava prestes a quebrar, o azteca não teve outra escolha senão se mover abertamente pelo ringue. Nos últimos segundos, um verdadeiro intercâmbio explosivo ocorreu. Quinto round. Barrera resignou-se a ceder o centro do ringue. Enquanto ele se movia pelo quadrilátero, Pacquiao o seguia como um predador sua presa. Quando Pacquiao atacava, era contundente. Barrera parecia começar a atacar apenas para evitar a inatividade. O azteca precisava voltar para sua esquina com uma mudança em seu estilo de luta se quisesse parar de avançar para uma derrota iminente. Sexto assalto. Começou a metade das rodadas programadas, e as feridas nos rostos de ambos os combatentes mostravam o quão dura a luta havia sido até o momento. A confiança que Pacquiao havia construído nos últimos minutos estava cobrando seu preço à Barrera, que não podia deixar de recuar. Por medo ou respeito, o azteca participava apenas de breves trocas de golpes antes de continuar se movendo. A menos de 15 segundos para o final da rodada, Barrera caiu na lona, mais uma vez. Um uppercut de esquerda foi o golpe que causou essa nova queda. Ele se levantou imediatamente e o sino lhe deu o tempo necessário para refletir, mas precisaria de mais do que isso se quisesse recuperar todo o terreno que havia cedido àquele que, rodada após rodada, se tornava seu carrasco. Sétimo assalto. No início do assalto, Barrera mostrou sua coragem ao tentar se tornar novamente o agressor. No entanto, o contra-ataque de Pacquiao o empurrou até as cordas, onde uma mortífera rajada de socos caiu sobre seu corpo até que Cole pediu uma pausa. O sangramento sobre o olho esquerdo de Barrera começava a se tornar proeminente, e ele estava preocupado com sua capacidade de continuar na luta. Com a aprovação do médico do ringue, a luta continuou. Agora, porém, Pacquiao tinha um alvo claro para dirigir seus ataques se quisesse realmente ferir seu oponente. Oitavo assalto. Barrera esticou sua esquerda tentando manter Pacquiao à distância. Mesmo assim, Pacquiao entregou algumas das combinações mais letais de sua atuação na luta, aquelas que testam até o nível de resistência de um verdadeiro guerreiro azteca. Perto do fim, repetidamente, Barrera segurou Pacquiao pela nuca, uma provocação que ele pagaria mais cedo ou mais tarde. Nono assalto. Contra todas as expectativas, mas com grande emoção no recinto, entraram no último quarto da luta. O foco na esquina de Barrera era controlar suas feridas, enquanto Pacquiao ainda parecia ter muito a oferecer. Ainda assim, Barrera atacou primeiro, fazendo Pacquiao recuar até colidir contra as cordas. Com esse precedente, começaram as trocas desgarradoras de golpes. Só Cole pôde parar o que parecia um trem descarrilado para penalizar Barrera, tirando-lhe um ponto por um golpe sujo. Quando a luta foi retomada, o azteca não parecia tão interessado em manter o ritmo agressivo da luta. Décimo assalto. As feridas de Barrera só pioravam, e Pacquiao não parecia interessado em mostrar piedade. Entre movimentações e clinches, Barrera tentou minimizar as oportunidades de ataque de Pacquiao ao mínimo possível. Mesmo assim, o titã filipino tinha energia suficiente para persegui-lo até conectar pelo menos um bom golpe de vez em quando. Provavelmente seria uma boa ideia mudar de estratégia e lutar para sobreviver até o final das rodadas programadas. No entanto, o desfecho da luta já estava próximo. 11º assalto. Barrera saiu de seu canto pensando que poderia escapar mais uma vez dos ataques de Pacquiao.
No entanto, ele só se encurralou em mais de uma ocasião. Enquanto Manny continuava lutando pela vitória, o tricolor apenas tentava sobreviver. Parecia que seria um episódio sem maior emoção, até que Pacquiao, furioso, derrubou Barrera mais uma vez. Cole contou e Barrera se levantou na contagem de 6. Quando a luta foi retomada, Pacquiao foi para cima dele, esperando terminar o trabalho. Imediatamente, Barrera forçou um clinch. Nos últimos 30 segundos da luta, os punhos de Pacquiao perseguiam o corpo e o rosto de Barrera como mísseis teleguiados. Quando foi forçado a parar, contra as cordas, uma intensa rajada de socos filipinos criou uma verdadeira cena dantesca no ringue. Incapaz de continuar assistindo seu lutador ser massacrado diante de seus olhos, Rudy Perry subiu no ringue, provocando a interrupção imediata da luta por Cole. Devido a esse abrupto e desesperado desfecho, só nos resta imaginar o que teria acontecido se Pacquiao pudesse continuar seu ataque por aqueles últimos segundos. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você acha que Barrera teve alguma chance real de vencer Pacquiao desta vez? E sim, desta vez, porque algum tempo depois, houve uma segunda luta entre os dois contendores. Mas essa é uma história para outro vídeo. Gostaria de revisitá-la? Espero você nos comentários.